que são catarses? A partir do momento que você entra, sua dinâmica é ativa e você começa o seu processo praticamente obrigatório, né? Porque ou você vai ou racha, bebê, porque o trem não para de doer enquanto você realmente não mergulha nessa jornada de relembrar quem você é, né? De retornar ao seu estado natural. O que acontece? Você vai passar por muitas, mas muitas catarses. Segundo Aristóteles, catarse é a purificação da sua alma, é uma limpeza e ela pode se manifestar de várias maneiras. Algumas pessoas gostam de limitar a maneira que ela pode se manifestar, enfim, cada um, a meu ver, tem a sua forma. Você só não pode deixar claro isso fugir do controle. Mas você pode liberar uma emoção através do choro, através da fala. Tem gente que começa a falar, e fala, meu Deus, a pessoa não para! Tá precisando colocar alguma coisa pra fora. Ou a pessoa fica em silêncio e aí, às vezes, ela tá guardando aquilo. Você pode liberar através do riso, através de uma dor de barriga, mulheres através da menstruação, através do vômito, através do choro. Tem N maneiras de se liberar uma emoção. O que, óbvio, eu não recomendo você ficar se embriagando e colocando aquilo pra fora, porque você ingerir bebida alcoólica no estado emocional baixo, porque a sua emoção vai lá embaixo, pode fazer com que você piore e agrave, você não tenha a sensação de melhora. E aí o trem vai desandar, né? Então, assim, esse conceito, antigamente, também era utilizado por meio das artes. Por exemplo, tinha um teatro onde as pessoas viam cenas que elas não conseguiam vivenciar, por exemplo, o caso da homossexualidade, a pessoa não conseguia vivenciar aquilo porque era muito reprimido, não conseguia trazer a público e via numa peça de teatro alguém vivendo aquele amor e começava a chorar, porque ela estava liberando a emoção na qual ela se identificava. A mesma coisa acontece quando você vê algum tipo de filme, chora, sente raiva e tal, mexe com as suas emoções, mas quando você tem aquele momento de extravasar e mexe muito com você, é porque algo aconteceu lá dentro. Mas para você entender melhor por que a gente passa por esse processo, vou fazer um desenho. Basicamente é assim, você tem o seu consciente e o seu subconsciente, que eles armazenam informações. Mas lá no seu subconsciente, você tem um monte de informaçõezinhas que estão lá, né, suas dores e tal, seus enganos do ego, as distorções, eles estão aqui. E eles estão no escuro, num limbo. Estão num limbo aqui, que você não mexeu com esse trem. Você deixa aí muitos anos, deixa pra lá e tal. De repente, você vem com a lanterninha e joga uma luz. Ai, fiz um processo de cura, de uma revelação, me libertei daquela dor. O que vai acontecer? Essas dorezinhas vão sair aqui do seu subconsciente e elas vão para o seu consciente. Elas vão falar assim, opa, estou me deslocando, porque agora eu trouxe a luz, agora você sabe que ela existe, você não mais ignora. E como é que é esse processo de saber? Muitas vezes você pode estar chorando, rindo, tendo um processo forte, né? Sabendo pelo que você está chorando, pelo que você está sofrendo. E muitas vezes ela pode vir só em formas de emoções. Ela só pode vir assim, você vai sentir uma dor, isso às vezes você pode saber, pode não saber o que é, enfim. E aí você vai passar por aquele processo. Na dinâmica de chamas de gêmeas, principalmente, qualquer pessoa que estiver passando por um processo de autodescoberta, autoconhecimento, vai passar por isso. Fato. Mas na dinâmica de chamas gêmeas, isso é praticamente dia sim e dia não, para quem está realmente se jogando no processo desses desbloqueios, dessas descobertas, autocuras, enfim. Por quê? Porque você está diariamente buscando uma melhoria. Se você travou em uma catarse e não evoluiu, provavelmente você não está caminhando na sua jornada, você está travado nela. E aí você travou numa dor que você não permitiu que ela fosse extravasada. Isso é um grande problema, porque você não avança na dinâmica, não sai no lugar e corre o risco realmente de entrar em depressão, em ansiedade crônica, porque o seu cérebro, mesmo que você esteja numa missão, numa jornada espiritual, você está dentro de um corpo no momento. Existem mecanismos, funcionamentos naturais do seu corpo
que eles são reais. Não ache você que você está na jornada espiritual e que o seu corpo ele está 100% blindado de algumas situações. Então, você precisa se policiar. Então, o que acontece? Você pode ter pensamentos de tirar a própria vida. Você pode ter muitos choros. E aí você vai achar que aquele momento ali, você fala, caraca, tudo acabou, nada vai dar certo. Mantenha calma. Mantenha calma. É uma catarse, porque você trouxe um processo à luz. E agora o que acontece? O seu subconsciente vai se esvaziando, vai se limpando de tudo isso, até que ele vai ficar assim, ó, sem nenhuma marquinha lá dentro, porque o seu consciente trouxe a luz e ele vai aniquilando aquelas coisas do seu cérebro, da sua mente, das suas emoções. E aí você acha, né, que as coisas estão piorando, mas na verdade elas estão melhorando. E vem aquele sentimento, né, horrível. Já passei por muitas vezes, né, que você pensa assim, meu Deus, tá acabando tudo. Quanto mais eu faço, né, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas é só o processo que você precisa passar. Então tenha muito cuidado nesses momentos. Você pode buscar apoio de outras pessoas. Tem um link aqui embaixo do Telegram, que é um grupo gratuito que eu criei, conversar. Enfim, às vezes você pode falar com alguém. Existem várias coisas. Não se isole, né? É uma das dicas que eu dou. Para que você possa realmente extravasar. Não passe por essa jornada sozinho. Não passe por isso, assim, achando que as coisas vão se resolver. Nós somos realmente, seja em pequena ou larga escala, nós somos irmãos, nós somos família, nós somos todos centelha divina. Então você precisa se conectar com pessoas ali que estejam passando por esse processo, para que você não faça nenhuma besteira. Porque realmente você está num processo que é realmente uma dor da alma, uma dor que você fala, caramba, o que eu vou fazer com isso aqui? Então, esse processo é extremamente normal e talvez você não tenha conhecimento disso e vai estranhar e vai falar, meu Deus, tô piorando, tô piorando, tô piorando. Depende muito de você, né, da sua velocidade, o que você tá fazendo. Mas, né, como já disse, não pode permanecer naquele estado. Então, assim, para que você entenda e uma comparação, assim, para que você tenha toda a clareza, eu gosto de comparar a catarse também com aquela pessoa que comeu muito e de repente ficou constipada. Você passou anos com emoções. Essas comidas que você comeu são suas emoções, que você engoliu, que você não tratou, você ignorou, fingiu que não existiu. Ai, deixa isso pra lá, não vou mexer com isso não. Ah, deixa isso pra lá, não vou, não sei o que. Você passou a vida toda em fuga. Do mesmo jeito, quando você tá lá e teve uma constipação, chega um momento que você vai tomar um laxante. E aquele laxante, inclusive catarse, lá na época da Idade Média, era comparado, sim, por causa de um laxante. Esse termo utilizado foi por causa disso, porque significam a mesma coisa. E aí, você vai precisar tomar um laxante. E de repente vem uma dor de barriga, pode vir uma diarreia, você vai colocar muita coisa ali pra fora. Quando você tá colocando pra fora é ruim, né? Dói, incomoda, mas depois que passa você se sente leve. Assim, é uma catarse emocional. Você tá com sentimentos armazenados há muito tempo, não mexeu com aquele trem dentro de você muito tempo, e aí, de repente, você toma um laxante, que são as terapias energéticas, sejam essas que eu tenho aqui para os meus alunos, né, que são de trazer o conhecimento à luz, enfim. E você tomou esse laxante e de repente você precisa ter a sua diarreia para tirar toda coisinha suja, podridão lá de dentro de você. O que acontece? Você vai ter uma catarse. E é isso que se resume a uma catarse emocional. Não se assuste com esse processo. É extremamente normal. Todos nós passamos por ele. O que você precisa, na verdade, é entender as maneiras que você pode passar por isso, que facilitam esse processo e tornam eles, assim, menos pesados possível.